Estamos aqui para mais um The Hub Talks da nossa série especial de Fenaló e agora sendo acompanhados pela Juliana Ono, representante da Thomson Reuters aqui no nosso episódio de hoje. E vamos falar sobre tecnologia e, claro, inteligência artificial. Então, Juliana, conta pra gente um pouquinho sobre essa perspectiva tecnológica. Você está dentro da Thomson, que é uma das maiores em tecnologia para o mercado jurídico. Como que você tem visto essa transformação e o que isso tem a ver com inteligência artificial? Eu acho bem bacana a gente comentar, né, que praticamente pela primeira vez a gente vê o mercado jurídico disposto a usar uma nova tecnologia que é a IA. Né? Então, quando você vê normalmente com as outras tecnologias que surgiram, né, não é comum o público jurídico, né, ser um early adopter. Normalmente ele vai para o final, sempre, né, muito desconfiado, muito mais apegado às tradições. Né? Então, nos chamou muita atenção que em todas as pesquisas que a gente faz, né, com o mercado jurídico, ele é um mercado que está muito otimista e está vendo muito benefício, né, com o uso de IA. Né? Então, é muito bacana ver, né, que eles não só veem a IA como uma coisa boa, né, que é o que a nossa pesquisa global pergunta, né, mas também consegue já diretamente prever e usar os benefícios da IA. Né? E quando a gente fala de IA, nós estamos falando, na verdade, de uma ponta. Né? Então, quando a gente fala de IA, nós estamos falando que tem que ter todo um conjunto tecnológico, né, que foi usado já antes para você chegar na IA. Né? Então, seja até a digitalização, que é uma coisa que no Brasil está muito bem, né? Mas que sim, que precisa, ainda temos alguns processos, né, em papel, né? Mas também organização de database. É muito difícil, né, a gente conseguir usar IA se você não tiver um database interno bem organizado, né, bem indexado e tudo mais, né? Mas também conteúdo. Né? A gente brinca, né, que a maioria das IAs, se você não tem controle sobre o que ela está se embasando, a chance dela trazer uma informação errada e levar o advogado a erro existe. Né? Então, também a importância, né, de você garantir que aonde aquela IA está buscando informação seja um hub confiável. E é aí que está o pulo do gato, né? Porque eu gosto de pensar em inteligência artificial em 3 grandes momentos. Primeiro é a fonte, né, o conteúdo, de onde ela bebe essa informação. Depois é o algoritmo, qual que é o treinamento que a gente vai dar para ela, como que ele funciona. A gente tem ali diversos modelos de machine learning que podem ser aplicáveis. E depois o resultado, o que sai ali. Inclusive, eu não sei se você está familiarizada com o conceito do quarto chinês, que é justamente uma analogia que a gente usa para nos questionar filosoficamente se a inteligência artificial é de fato inteligente. Então, a ideia é você tem um documento na sua frente com ideogramas ali em chinês, você insere ele dentro de um buraquinho nesse quarto e lá dentro há uma pessoa que consegue ler esses ideogramas e devolver eles do outro lado traduzidos. Então, na hora que você recebe esse traduzido, você fala, maravilhoso. Lá dentro tem um intérprete que consegue ler chinês. E isso é incrível. Aí a gente abre essa caixinha do quarto e descobre que lá dentro tem uma pessoa que nunca falou mandarim na vida, mas que tá com um guia ali muito bom na frente dela. Então ela consegue traduzir a partir desse manual que ela tem na mão. Então eu gosto bastante dessa analogia porque ela mostra pra gente essas 3 pontas, né? Eu tenho ali o conteúdo, então eu tenho que ter um bom manual, eu tenho o algoritmo, que é esse funcionamento, o que você faz, como que você faz a ordem dos seus protocolos, e aí entram os modelos de machine learning. E por último, eu vou ter lá um resultado. E aí, nesse meio do caminho, tudo pode dar errado. Sim. Mas vamos focar aqui, então, na questão do conteúdo, porque a gente está na era da informação. E eu acho esse gancho muito relevante, porque na era da informação que sobra é informação ruim. E como que a gente faz para ter conteúdo de qualidade? E aí eu vou ter dados bem parametrizados, um conteúdo bem indexado e uma inteligência artificial treinada numa base legal.
Eu acho que começa, né, você pensando na sua base de dados, da onde você vai buscar essa informação, né? Então, se a gente fala, obviamente, se você está falando dos seus modelos de peças, de como, né, você trabalha internamente, tem que ter o seu database, tem que estar bem indexado, bem organizado. Então, a gente viu também nessa pesquisa, né, sobre a que a gente fez globalmente, é que houve um aumento de gastos com a área de conhecimento. Que legal. Isso foi muito interessante, né? E a única hipótese provável para que tenha, e quando eu falo de área de conhecimento, eventualmente é na área da biblioteca, né? Que é uma área que se mantém estável ou até reduzindo, né? Muitas das vezes, estou falando de escritórios de advocacia. E aí a gente atribui esse aumento de gastos nesse último ano nesta área, né? Que seria a biblioteca, a área de gestão de conhecimento, né? Porque os escritórios estão organizando os seus dados. Que legal. Para poder aplicar a IA e a IA trazer, né, com segurança aquilo que ele precisa. Porque, veja só, você pode usar, o seu database é super seguro. Você sabe que tudo que tem ali, você testou e deu certo, né? Então, o resultado que você esperava nas causas e tudo mais, tá ali naquele database. Mas a IA, ela depende, né, de um treinamento. E se você joga todo aquele banco de dados que pode representar, não sei, anos, às vezes décadas, né, de experiência daquele escritório, ela tende a se confundir, né? Então, por isso que essa questão de organização do próprio database sempre é um primeiro passo, né? Então, ter as indexações corretas é mais ou menos como se a gente possibilitasse a IA de buscar informação no lugar certo. Porque se ela entender que ao invés dela acessar o documento A, ela tem que acessar o documento J, ela vai trazer tudo errado, né? Então, a gente começa ajudando a IA a entender onde ela busca por aquela resposta, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é base de conhecimento jurídico. Então, estou falando aí de doutrinas, né, de jurisprudência, que muda todos os dias, e de legislação, né, que também tem bastante mudança aqui no Brasil. Então, essas bases também têm que estar atualizadas, né? Ou seja, a gente precisa sempre ter um parceiro confiável que está cuidando daquilo se o seu escritório não cuida, né? E pensa assim, se você está trabalhando, né, não só a nível federal, que é um diário oficial só, mas também a nível estadual, que já são mais 27 diários oficiais. E se você precisa da legislação municipal, por exemplo, o escritório que acompanha o tributário, né, já são mais de 5.000, né, fontes do direito, porque a gente hoje, né, isso sem contar a reforma tributária que está por vir, mas a gente tem mais de 5.000 entes, né, que legislam, por exemplo, sobre ISS. Então, assim, o tributarista sofre, muita coisa. Né? Não só o tributarista, você sabe que a gente tem visto, por exemplo, muitas normas municipais relacionadas a ESG. A gente tem visto normas municipais também focadas em dispute board. Legal. Né? Então, assim, é muito interessante porque, de um certo modo, dá mais trabalho, né, pra gente que cuida com conhecimento, que precisa, o advogado, então, que depende da legislação, né? Mas, à medida que a gente tem o pacto federativo, em que os entes todos têm autonomia para legislar, né? Você vê que, se não tem uma lei federal dizendo, dispute board, só quem pode dizer sou eu, os municípios acabam fazendo as suas próprias leis, né? E isso dá uma dinâmica muito bacana, mas dá muito trabalho também, né, para a gente acompanhar, né? Então, eu diria, assim, basicamente duas coisas, né? Primeiro, o seu database interno tem que estar bem organizado, né? E, segundo, você tem que ter, né, uma parceria confiável de uma empresa, de um hub que vai trazer as informações confiáveis e atualizadas. Porque, né, eventualmente, o que eu estou falando hoje, em termos de legislação, ainda mais se for, por exemplo, CMS, amanhã já não vale mais. Né? Vai ter outra alíquota, vai ter outra mudança, outra base de cálculo e assim vai, assim como essas questões novas, né? ESG, Dispute Board, que é, né, uma maneira nova de resolução de conflitos, né? E assim vai, tem bastante legislação esparsa. Para quem não conhece a metodologia de Dispute Boards, eu vou contextualizar aqui muito brevemente, é uma forma de resolução de disputas nascida dos conflitos de construção. Então, a ideia ali
é você trazer pessoas que são especialistas desse assunto, então acaba sendo muito utilizado em conflitos da área de construção, e você tem ali um painel, o seu painel de adjudicação, que são os painelistas do dispute board, podem ser engenheiros, normalmente são, podem ser pessoas juristas com dupla formação, etc. Esse dispute board ele pode funcionar em alguns modelos. Você pode adjudicar para que ele decida ali algumas coisas durante o trajeto da sua obra. Então, imagina, a gente está falando de construção civil de obras de infraestrutura megalomaníacas. Então, é um negócio que vai começar ali um estádio, por exemplo, uma ferrovia. O negócio que vai começar hoje e termina daqui a 10 anos. É um contrato muito longo. Dá muito problema. Se você já fez reforma na sua casa... Multiplica por 1 milhão, né? Piora isso em escala nacional. Então, a ideia do Dispute Board é trazer pessoas que possam tanto acompanhar essa obra e esse contrato ao longo da vida dele, quanto decidir tomar decisões ali adjudicadas para que a obra continue, né? A gente não fique parado aqui discutindo quem vai pagar o quê, alguém vem, a gente contrata um terceiro para dizer, não, a Isabela tá certa, não, dessa vez a Juliana tem razão. E a obra vai seguindo para a gente não ter atrasos. Então, o Dispute Board é bastante interessante, eu fico feliz que essa discussão está aparecendo cada vez mais, e fico muito contente também com essa informação que você trouxe, e tenho reparado nessa inversão de paradigma dos escritórios de advocacia saindo de late bloomers para early adopters, né? E isso é muito curioso. Eu encontrei um ex-chefe meu numa outra feira outro dia, ele falou, não, eu tô aqui de fato procurando uma inteligência artificial que vá fazer o que eu não quero, entendeu? Eu quero um robôzinho que escreva os negócios lá. E essa questão da curadoria começa a ser muito importante, né? A gente tem modelos prontos que dá para utilizar, tem vários riscos nisso que a gente pode deixar para uma outra conversa. E a gente vê o forte retorno da biblioteconomia, né? Foi esquecida aí há bastante tempo. Eu acompanho, inclusive, um cartoon que fala sobre como os biblioteconomistas vão salvar o mundo depois do fim do mundo. Porque só eles vão saber achar o conhecimento. Você não necessariamente vai ter o conhecimento de como fazer uma horta, por exemplo, mas ele vai saber onde olhar para conseguir construir a horta. Então, a IA pode ser a nossa grande biblioteconomia aí. E, Juliana, conta pra gente, nessa curadoria de conteúdo, o que você recomenda que os escritórios usem? É óbvio, né? Eu acho que o melhor produto é a revista dos tribunais, né? Que tem muita tradição e tudo mais, mas não só isso, né? A gente está inserida dentro de uma empresa de tecnologia, então isso faz toda a diferença, né? Porque a gente fala, né? Assim, a indexação de conteúdo, né? Não é só você saber do que se trata, né? É bacana quando a pessoa que vai fazer a indexação, ela entende um pouquinho, o mínimo que seja de tecnologia, né, para fazer indexações que fazem sentido, né? Então tem um shift importante aí da maneira tradicional e analógica para a maneira digital, e com a IA um pulo maior ainda, né? Então acho que principalmente é sempre contar com a expertise de conteúdo, mas alguém de dados mesmo que vai fazer a orientação do que faz sentido ou que não, né? E eu sou advogada, né, como você, mas trabalho, né, com tecnologia. Então, assim, o que é mais importante, né? É um mindset aberto de aprendizado, né? Então, pensa assim, a IA, não só a IA, mas a tecnologia em geral, ela veio para nos ajudar, ela está aí para nos beneficiar, né? Então, se a gente tivesse mindset, né, de largar um pouquinho a maneira como a gente trabalhava até, sei lá, 5 anos atrás, ou para alguns, né, escritórios que estão agora olhando para a IA, nossa, eu trabalhava assim, né, pegando os livros físicos, né, e pesquisando, né, com a bibliotecária e tudo mais, né, mas pensar que para fazer esse shift precisa ampliar os horizontes e enxergar tudo como dados, né? Esse shift é mais difícil de fazer, e é incrível assim que a gente entrevista, né, advogados de noite, né, clientes e não clientes, e aí tem muitas pessoas que só usam livros, e nada contra livros, né? Eu sempre brinco. Tem até amigos que leem. Não só isso, eu acho que os livros, eles dão um conforto, né, até visual e tudo mais, então dependendo do uso, tem que ser livro impresso, né? Mas quando a gente olha em aplicar isso para uma IA e te dar eficiência, precisa ser digital, e aí precisa estar indexado, né? Então, quando você pensa no cientista de dados, ele tem que estar a par do que a sua ferramenta de conteúdo tem aqui, que te oferece jurisprudência, legislação e doutrina, e mais o que você tem no seu banco de dados interno. Porque a hora que você conseguir fazer a junção dos dois,
você vai ver o ganho que você vai ter em eficiência. E eu não estou falando de uma eficiência de uma automação. Eu estou falando de uma eficiência, assim, em termos exponenciais, né? Por quê? Porque a pesquisa, né? A mera pesquisa para você encontrar o documento certo, juntar as coisas, a IA pode fazer. Não é de imediato, né? Precisa de treino, treinamento, não é mágica. Precisa do conhecimento humano, né? E tudo mais. Mas a IA vai fazer para você, né? E aí, nós humanos, cada vez mais estratégicos, né? Então, eu costumo dizer que, inclusive, o uso cada vez crescente de tecnologia e IA nos escritórios vai ajudar até num outro ponto que é importante e que eventualmente aparecem nas nossas pesquisas globais, que é a retenção de talentos, né? Eu acho que... Tem sido uma dor, hein? Não é? Porque os advogados mais talentosos, né? Eles querem muito mais. Eu não estou falando de dinheiro. Lógico, o dinheiro importa, mas eu estou falando de outras coisas, né? Esses mais talentosos, né? Eles já têm esse perfil de querer ser mais estratégico, de não fazer tarefas repetitivas, de não ter que entrar e ficar revisando, né, o trabalho que o júnior ou que o estagiário fez e tudo mais, né? Eu acho que ele quer pegar o pulo do gato, né? Mais que nada, né? E a tecnologia e a IA ajudam nisso, com certeza. Com certeza. É muito difícil treinar a tecnologia, ter essa paciência, entender que não é mágica, que o conteúdo importa. E essa acessibilidade do conteúdo, ela é muito importante. Parametrizar tudo isso também dá um trabalho, mas vale muito a pena. E a gente começa a reinventar esses processos, deixar os humanos fazerem aquilo que é mais gostoso, mais agradável, menos repetitivo. Sim, um pouco de trabalho sempre vai existir ali nessa seara do que é desconfortável fazer, mas é tudo muito trabalhado, né? Então, fica aqui a nossa recomendação. Você já sabe agora onde captar bons conteúdos. Nossa referência de tecnologia é muito boa aqui com a Thomson. Para você que acompanhou o nosso bate-papo até aqui, muito obrigada e até o próximo The Hub Talks.